O nosso tema, aqui nesse estudo sobre reuniões mediúnicas, hoje é a abertura e o encerramento da reunião. O nosso livro não diz respeito apenas à nossa casa, ao Allan Kardec. Ele vai para muitos lugares e a gente sabe que nem em todo lugar realiza as reuniões como nós. Então, às vezes, a gente nota alguma recomendação, algum assuntozinho na aula, que a gente diz, mas não é bem assim, para nós. Mas nós estamos pensando em todos os grupos que existem, não é? Vamos lá. A abertura da reunião. Bom, para abrir a reunião, primeiro precisa reunir o pessoal. Então, o pessoal já tem aquele encontro marcado. Todo mundo vai chegando, vai tomando seus lugares, confraternizando, não é? Aquele ambiente tão gostoso de um encontro espírita. E nós então fazemos a colocação dos companheiros, porque o andamento da reunião vai exigir uma certa colocação. Nós costumamos ter a mesa. A mesa não é indispensável, mas ela favorece o posicionamento dos médiuns para a psicografia, para o atendimento, não é? Às vezes é muita gente, o lugar assim com cadeiras, para entrar no meio das cadeiras ficaria difícil. Então, aqueles que vão trabalhar mediunicamente, dialogando, dirigindo, geralmente a gente costuma colocar a mesa, não é? Ao redor da mesa. E não só os médiuns, mas às vezes elementos de sustentação também compõem a mesa. E aqui vocês vão reparar que nós dizemos assim, os demais ocupam assentos distribuídos em torno. É por causa dessas outras reuniões que existem. Porque o pessoal entra, não só aqueles que, como nós aqui na nossa casa, já estão preparados para a reunião, são os alunos de curso, futuramente são os componentes da reunião mediúnica. Não, eles às vezes têm alguns assistentes, algumas pessoas que comparecem também para o trabalho mediúnico. Então é curioso que a gente nota isso, a gente vê a mesa, às vezes atrás ou aos lados, há o mais, eles chamam a segunda corrente, primeira corrente, segunda corrente, quer dizer, são as pessoas que têm permissão para estarem mais perto, não é? E os demais sentam como vocês estão aí nas cadeiras, tá? O relógio marca a hora combinada, é interessante. As reuniões mediúnicas espíritas começam no horário certo. Por quê? Por quê? Porque o plano espiritual também. Exato! Porque nós não queremos trabalhar sozinhos, mas com o amparo espiritual. Então há um entendimento entre nós e os amigos espirituais. Eles reservam para nós esse horário. Eles têm muitas atividades, mas nós nos dispomos, pudemos reunir em tal horário, e eles então fazem aquele assessoramento espiritual. E nós queremos. Então nós respeitamos e começamos no horário, encerramos no horário, não é? O relógio está marcando a hora combinada. Está todo mundo já bem posicionado. O que a gente faz mais para abrir a reunião? Costumamos fazer uma leitura edificante, uma página do Evangelho. Muitas casas espíritas fazem um estudo, eles leem um trechinho do Livro dos Espíritos, um trechinho do Livro dos Médiuns. Por que eles fazem isso? Porque o grupo, as pessoas não têm o costume de estudar. Eles não conseguem fazer reunião de estudos com o pessoal. Então, pelo menos, eles leem alguma coisa do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, às vezes até depois um pedacinho do Evangelho, para que o pessoal, então, não fique sem aprender alguma coisa. Mas as nossas reuniões, nós já temos a parte de aula e depois temos a parte mediúnica. E quando são os grupos mediúnicos,
eles têm o trabalho mediúnico e o estudo eles têm em outras reuniões, em seminários, em palestras, em cursos extras que a gente faz. Eles continuam estudando. Não precisam querer estudar na hora da reunião mediúnica, não é? Mas esses outros grupos, às vezes, fazem esse estudo antes. É muita coisa, a mente fica cheia de coisas, não é? E também só leem, não há uma maior explicação. Bem, então nós temos o estudo preparatório antes, não precisamos, para a reunião mediúnica, fazer um estudo. Mas lemos alguma coisa edificante do Evangelho. Quando o tema é muito interessante, às vezes a gente pode fazer um pequenino comentário, enfeixando, coisa singela, não é? Porque nós não estamos querendo estudar, debater, porque nós vamos precisar das mentes calmas, serenas, para sentir, intercambiar o plano espiritual. Então é por isso, não é o mais adequado, né? Bem, nós temos que preparar a nossa mente para a atividade espiritual que vai se seguir. Como é que a gente prepara a mente? O que a gente faz? Depois daquela leitura, o dirigente ainda procura orientar o nosso pensamento. Ele procura dizer como é que a gente vai se comportar, como é que devemos fazer. Mas a gente já não sabe. Sabe, mas nem sempre está atento, e nós funcionamos como um grupo, e é função do dirigente, não é? Então o dirigente, ele vai nos convidar a nos abstrairmos de estímulos exteriores, não prestarmos atenção a ruídos, a coisas exteriores. Nós vamos nos voltar para o nosso íntimo. O reino de Deus está dentro de vós, né? Então a gente vai procurar esse campo espiritual. A serenarem esse íntimo, esquecendo preocupações pessoais. Nós colocamos isso aí porque é uma instrução. Entretanto, um companheiro, um jovem, certa vez comentou comigo: eu estou na reunião, na casa espírita, e eu estou muito bem, eu estou querendo vibrar. De repente a pessoa diz assim: vamos esquecer nossos problemas pessoais. Aí eu lembro que eu tenho problemas pessoais. Então, desde então, apesar de que nós colocamos aí, não é? Esquecendo preocupações pessoais, eu tenho procurado fazer esse convite, tenhamos confiança, estejamos serenos, não é? Nada nos perturba, é o nosso momento de encontro espiritual. Pronto, mas eu não digo esqueça as preocupações pessoais, porque me disseram que a pessoa aí é que lembra, não é? Sentirem-se fraternos e solidários com os demais participantes. Aqui estamos todos nós, somos irmãos, filhos de Deus, e estamos unidos no mesmo ideal, não é? Isso ajuda o grupo a se sentir como um todo, porque não é cada um por si, nós estamos formando um conjunto, é o que nós queremos. Pensarem na importância e responsabilidade do ato de voluntariamente ativar o intercâmbio mediúnico. Ninguém nos obrigou. Nós quisemos abrir esse intercâmbio mediúnico. É maravilhoso, mas é uma responsabilidade. Temos que estar atentos, vigilantes, não é? Lembrarem que o objetivo da reunião... isso é importante. Muito, muito importante. Na nossa casa, à luz da doutrina espírita, nós aprendemos isso. Porque muita gente quer ir para a reunião mediúnica por curiosidade, para saber o que é que os espíritos falam. Quer ir lá para resolver um problema pessoal, material que tem. Enfim, eles têm várias razões pelas quais eles querem ir a uma reunião mediúnica. Mas a nossa reunião mediúnica é à luz da doutrina espírita. Então, qual é o nosso objetivo? Por que nós vimos a reunião? Porque nós queremos aprender, servir, socorrer e socorrer-nos dentro das leis divinas. Esse é o propósito. Realmente a gente espera receber alguma ajuda, mas não ajuda declarada por um problema material, para isto, para aquilo.
que a misericórdia divina, né, permita que esses mensageiros nos auxiliem, ao mesmo tempo em que nós estamos querendo auxiliar os nossos irmãos, porque é dando que se recebe. Então nós temos um objetivo um pouquinho mais direcionado, não é? E buscarem sintonia com os espíritos superiores. É isso que o dirigente faz, é função dele. Quem dirige a reunião tem que, com algumas poucas palavras, conseguir que o pessoal se conscientize e esteja vigilante, atento, desejoso. Então, faz isso. Agora, justamente quando a gente segue todo esse procedimento, a leitura, estas orientações e convites a uma atitude espiritual, o que acontece? Devagarinho a gente acalma, porque nós vamos entrando todos num tipo de pensamento, né? Começamos a produzir uma onda mental. Então nós verificamos que nós e os espíritos desencarnados que nos assistem, nós estamos fazendo uma união, somando energias, preparando um ambiente espiritual, não é? Então começa a fluir tudo num sentido só. Às vezes a gente não vê nada materialmente, mas a gente pode mentalizar, compreender mentalmente o que está acontecendo. Porque senão cada um está no seu lugar, todo mundo quietinho, fecha os olhos, não é obrigatório, mas geralmente a pessoa fecha os olhos para pensar mais intimamente, não é? E daí, se a gente olha, são pessoas sentadas, materialmente sim, mas espiritualmente, com o pensamento, com o sentimento, nós estamos emanando ondas mentais, fluidos. E onde vão esses fluidos? O que fazem? Nessa atmosfera de fluidos está adquirindo um ritmo, está adquirindo uma direção, está formando um fluxo de energias, não é? Então, quando a conjunção mental, afetiva, fluídica atinge o nível necessário, estabelece-se a ligação entre o céu e a terra. Quer dizer, nós conseguimos um entrosamento com o plano espiritual. Todos nós sempre estamos em ligação com o plano espiritual. Nós somos como peixes que não vivem fora d'água. Nós somos seres espirituais que nunca vivemos fora do ambiente espiritual. Embora através do corpo é o mundo terreno, mas espiritualmente a gente nunca saiu do mundo espiritual, porque o mundo espiritual não está lá, nem adiante, nem atrás. O mundo espiritual está em toda parte, e nós dentro dele, não é? Mas acontece que agora nós estabelecemos uma ligação mesmo, voluntária. Nós conseguimos estabelecer reativar, intensificar essa reação com aqueles amigos espirituais, não é? Então, se alguém pudesse ver do campo espiritual, do plano de ponto de vista espiritual, ele veria um fluxo de energia entre as mentes que estão ligadas, encarnados e desencarnados. Formou-se uma ligação. Um direcionamento dos fluidos, das ondas mentais, diferente do restante do ambiente. É como se formasse um redemoinho, certo? Então, dentro da água de um lago se formou um redemoinho. Então, vamos ficar ao pé da letra. É só para a gente mais ou menos visualizar. Então, nós estamos no mundo fluídico, não só material. Mas aqui, quando fazemos a reunião, quando fazemos todo esse procedimento, nós começamos a direcionar e nos unir, e aquilo formou o que a gente chama de corrente. É a corrente fluídica, é a corrente mental, é a corrente espiritual, não é? E é isso que enseja a comunicação, com segurança, dentro de um serviço espiritual. E não comunicações assim soltas, que toda pessoa que é médium, onde quer que esteja, sente presença de espíritos. E pode ser envolvida por um espírito, mas não é dentro desta corrente, deste fluxo de energias, não é? Muito bom, então o pessoal chama isso de formar a corrente.
é união de mente e coração até alcançar um clima coletivo, que seja a permuta mediúnica. Mas isso dependeu de alguma fórmula, de algum ritual, de vestes especiais, de lugares determinados? Não, não. Com maior simplicidade, com maior naturalidade. Se nós formamos a mesa foi por ser mais prático para as pessoas ao redor, para fazermos o atendimento de algum espírito, mas se não tiver mesa é a mesma coisa. Então não depende de nada material para alcançarmos a ligação com o alto. Agora outra coisa, nós estamos em pleno, formamos a corrente e estamos em atuação. Mas a corrente é interessante. Tem 10 pessoas no ambiente. 8 estão dentro da corrente, estão contribuindo e recebendo, está aquele fluxo. Mas tem 2 pessoas lá, elas estão no ambiente também, mas não estão participando da corrente. Porque elas não estão mentalizando, elas não estão emanando, elas não estão pensando, elas estão isoladas. Não passa por elas. Não é porque expulsaram elas. Elas não se ligaram. E ninguém pode obrigar. Essa ligação é voluntária. Então, às vezes, a pessoa vai à casa espírita, mas não participa do trabalho. Ela fica no problema dela, na situação dela, nas preferências dela. Um mundinho isolado. Não entrou no conjunto, não é? Claro que a gente tem o desejo de entrar nessa grande corrente, né, nesse trabalho em conjunto. Quando se atinge essa ligação espiritual, aí a reunião poderia ser declarada aberta, porque o dirigente da reunião diz assim, declaro abertos os trabalhos desta noite, não é? A nossa reunião já pode ter o seu andamento. Como é que ele fala isso? É porque já se sentiu que se formou o ambiente. Então a gente sente que agora sim há condições, não é? Agora, no andamento da reunião, nós temos uma coisa a observar, é o emprego da prece. Nós fizemos a prece para abertura, e depois não faz mais a prece, não pode fazer? Pode. Quando é que pode? O que vocês acham? Quando é que a gente vai fazer a prece durante a reunião? Vamos pensar, né? Vocês sabem, é só pensar um pouquinho, porque é prático. Isso aí não é coisa de, entendimento espiritual, é prático. Como é que a gente vai usar a prece? Por que a gente vai usar a prece durante a reunião? Vocês fizeram o 2º ano, houve alguma ocasião em que talvez precisaram de fazer a prece no meio do trabalho ou não? Nunca. Nem que fosse silenciosa, mas é prece, não é? Vamos dizer que está havendo uma comunicação e a comunicação está muito difícil, o médium não está conseguindo direito, ou o espírito é muito perturbado. Então, às vezes, o dirigente solicita aos companheiros, e ele mesmo, às vezes, começa uma prece em voz alta e todo mundo mentalmente acompanha. O que ele queria com isso? Bom, queria rogar a Deus pelo comunicante, pelo médium, a proteção. Queria que a gente fornecesse, se unisse mais ainda e fornecesse elementos. Se o espírito está muito agressivo, todos nós unidos no bem, ele se sente controlado, ele não pode fazer o que quer, não é? Então nós estamos usando a prece. Às vezes o dirigente pede, vamos fazer uma oração, não precisa ser todo mundo em voz alta, silenciosa, vamos orar, não é? Ou ele mesmo ora. Pode, mas não a todo momento, hein? Não, por qualquer coisinha, vamos orar, um Pai Nosso. Em algum lugar o pessoal faz a oração em voz alta. Não precisa, isso banaliza a oração.
Então, pode-se orar, mas não se deve fazer isso a qualquer momento banalizando a oração. Perde o efeito. Perde o efeito. Às vezes, em vez de pedir uma oração, a gente diz ao pessoal: concentremos-nos, vamos ficar firmes no pensamento do bem. Ah, pronto, lembrou a todo mundo a sua função na reunião. Tá? Agora, a prece na reunião mediúnica, se o pessoal não foi preparado, não foi exercitado, por isso é que desde o 2º ano, né, vai convidando as pessoas para fazerem a oração, falarem alguma coisa, desinibindo, né? Para que a gente se sinta assim, em casa, cada um pode fazer a oração. Ah, mas eu não sei falar bonito. Ah, não, o que é que eu vou falar? Todo mundo está escutando. A minha palavra é muito pobre. Não é. Porque o que nós temos que dizer na oração é o essencial. É o que parte do coração. É a elevação do pensamento ao Deus, ao alto. Não é isso que é a oração. Então é muito singela. Claro que alguns têm mais facilidade para falar, outros não tanto. Mas todos nós sabemos o que nós queremos da reunião. Todos nós que sabemos que queremos o amparo divino. Então, uma vez que a gente esclarece o que é, como faz, o que precisamos, uma pessoa pode levantar a voz e falar. Vamos dizer que ela não sabe se expressar muito bem. Olha aqui, né? Nós estamos lembrando que Jesus falou: não é pelo muito falar que sereis ouvidos, pois vosso Pai Celestial sabe de antemão aquilo que necessitais. Então não é porque a gente vai fazer a prece que a gente foi atendido, dizendo tudo direitinho, explicadinho. Não. A prece é para nós elevarmos o pensamento a Deus, não é? Para abrirmos o coração, para buscarmos essa ligação. Então não tem importância que as palavras não sejam tão rebuscadas, tão bonitas e o pensamento tão completo, né? Nós pusemos aqui, né, como uma pessoa poderia falar. Deixa eu ver aqui. Nós pusemos na prece de abertura, não é? Nós tínhamos esquecido de falar da prece de abertura. Por que a gente faz a prece na abertura? Unir os pensamentos e sentimentos de todos, buscar a comunhão com o plano espiritual superior, pedir o amparo dos bons espíritos em favor do intercâmbio mediúnico que se vai realizar. Então, pessoal, com que facilidade, com que simplicidade. Pedimos a Deus e a Jesus que nos concedam a assistência dos espíritos do bem para os nossos trabalhos de hoje. Simplesinho. Quem de vocês, por favor, só para exemplificar, quem de vocês falaria uma oração para nós, para começar uma reunião? Coragem, porque assim fica registrado, né? Exercício, porque fico eu só falando, mas vocês podem falar, não é? Faz de conta, nós estamos começando a reunião e uma de vocês foi convidada para fazer a abertura. O que é que vai falar? Pense e faça, serve de oração para nós. Eu olho para ela, ela está na frente, né? Por isso que muita gente não gosta de sentar na frente, né? Eu vou olhar lá para o fundo. Eu vou olhar lá para o fundo. Todo mundo tem palavra para isso, né? Tem, não é? Escolhe. Isso. E como é que você faria, por exemplo? Fala do seu coração, do seu pensamento. Então é assim que você fala: agradeço por estarmos aqui reunidos. Essa oportunidade de estarmos novamente reunidos nessa reunião. Sim. Peço proteção, que sejamos protegidos do Espírito de Deus, que venha acompanhar o nosso trabalho, que seja conseguido êxito absoluto. Isso, com a simplicidade. Olha lá, olha quanta coisa que se pode dizer. O nosso agradecimento, o nosso pedido de proteção, não é? Que consigamos bom êxito. Isso, não é?
Isso, assim que a gente faz a prece de abertura e também a prece no decorrer da reunião, se for necessária. A gente fala o que sente. Senhor, por exemplo, um espírito que está com muita dificuldade. Senhor, rogamos que este nosso irmão possa receber o amparo, Senhor. Que ele consiga sentir o aconchego do nosso trabalho. Que ele se sinta melhor, mais calmo, Senhor. Não é? Que a tua luz se derrame sobre ele. A gente pede do coração aquilo que a gente está querendo em benefício. Não é? Bem, a prece de abertura não pode ser longa. Não pode ser longa. Porque nós temos um trabalho por fazer. Já imaginou se a gente faz uma prece muito longa, estamos tomando o tempo do trabalho. Então tem que fazer curtinha. Também não. Aquilo que for necessário. Apenas não se estenda inutilmente. Por exemplo, algumas pessoas começam a fazer vibrações por este, por aquele, pelos hospitais, pelos presos, por tudo. Não é propriamente a hora. A oração de abertura é para nos unirmos todos e conseguirmos finalizar aquela ligação, estabelecer aquela ligação espiritual. Depois a gente pode fazer vibrações. Mas não precisa fazer na prece. A prece uniu o pensamento de todos. Ligamos-nos. Agora então vamos ver o trabalho. Vibrações. Podemos fazer agora as vibrações. Certo? Porque algumas pessoas fazem as vibrações no final da reunião. Eu digo, não, no final da reunião não. Por que não? Porque se você faz no começo da reunião, dá tempo dos amigos espirituais atenderem. Quando a gente vibra por este caso ou aquele outro, às vezes a gente pode atrair espíritos, assuntos que estão ligados. E se você faz isso no final da reunião, fica sem atendimento. Você só atraiu, mas não atendeu, porque já está encerrando a reunião. Então, isso a gente faz, depois da prece de abertura, a gente faz as vibrações que a gente deseja. Porque se for possível atrair determinados espíritos, visualizar certos casos, os amigos espirituais promoverão. Por isso mesmo que a gente não faz muitas vibrações. Porque os espíritos já têm um plano para a nossa reunião, eles já têm espíritos a serem atendidos. E se a gente traz uma porção de casos para serem atendidos, e o caso deles, como é que fica? Então a gente faz algumas vibrações. Mas a gente sabe que eles vão ver se conseguem atender para já ou não, né? E eles têm que ver os casos que eles trouxeram para nós aprendermos e ajudarmos. Muito bom. Por que mais? A prece, o pessoal tem medo de fazer a prece e esquece que é só do coração. É simples, não é? Então isso é muito importante. Aqui na nossa casa fica fácil, porque o pessoal vai se exercitando, a gente já convida em rodízio, não é? Vai desinibindo, todos podem participar. Uma vez que a reunião tem o seu andamento, ela chega a um final. Foram atendidos os espíritos, possível, aqueles que tínhamos condições, fizemos o atendimento, em alguns casos obtivemos êxito, em outros casos fizemos o socorro que era possível. Aí nós vamos, ao encerrar a reunião, como é que o dirigente percebe que está na hora do encerramento? Como é que ele sabe? Uma das razões, como os amigos espirituais são muito organizados, são seres inteligentes e muito organizados, então eles já sabem o quanto tem de duração, quanto pode atender. E depois vai amainando, a gente começa a perceber que os médiuns já não ficam tão envolvidos, a coisa vai serenando. Isto porque nós temos uma educação dos médiuns. Porque quando os médiuns não são educados,
Tem aquele tipo de médium que recebe um espírito atrás de outro e não para. Mas é que o médium não está educado. Porque se o médium for educado, ele sabe se conter, ele não dá manifestação se ele não sentir um envolvimento mesmo. E quando o dirigente então percebe que amainaram as comunicações, no nosso caso, depois de amainar as comunicações, ainda às vezes há manifestação dos espíritos amigos, não é? A reunião ainda não se encerrou. O que encerrou foi a parte de comunicação dos espíritos mais necessitados. Depois vem o tempo dos espíritos amigos, quererem dar algum recadinho, uma mensagem, exercitar o médium, né? É interessante que para começar a reunião ou para terminar, há pessoas que têm o hábito, grupos que têm o hábito de fazer os espíritos que assistem cada médium se comunicarem. Então, se tem 8 médiums, os 8 vão receber o espírito que trabalha com eles. No começo da reunião, esse espírito viria e diria: eu estou aqui ao lado deste médium no decorrer destes santos trabalhos. E depois o outro falaria mais ou menos a mesma coisa. Cada espírito amigo, junto a cada médium, faria isso. E nós já perderíamos aí uns 6 minutos, 8 minutos, sem necessidade. Por quê? É para dar segurança? Para a gente saber que a gente está bem assistido? A gente sabe. A gente sabe porque a gente veio preparado, a gente elevou o pensamento, a gente sabe que a lei divina é assim, a cada um segundo suas obras. Queremos um propósito do bem, nós sabemos que atraímos bons espíritos, não é? Então nós não temos a necessidade de que cada espírito amigo se manifeste através de cada médium. E para encerrar também não precisa. Aí eles vêm dizer assim: decorreram bem os trabalhos, estivemos aqui. Nós sabemos que estiveram. Então é perda de tempo. Se fazia assim antigamente. Havia grupos que achavam isso importantíssimo e não achavam que não podia começar o trabalho de intercâmbio enquanto os protetores não se tivessem manifestado. E que não podia encerrar a reunião enquanto todos os protetores não tivessem se comunicado. Só que eu assisti reuniões em que tinha, por exemplo, 35 a 40 médiums. Aí vocês imaginam o tempo que levava da reunião. Por isso que a reunião às vezes demorava 1h30, 2 horas. Não era só do intercâmbio. É por essas práticas desnecessárias, não é? Bom, mas quando realmente amainaram as comunicações, até os amigos espirituais já deram o seu recadinho, o dirigente sabe que ele vai ter que encerrar a reunião, compete a ele. Ele abriu a reunião e ele vai encerrar a reunião, é papel dele, é função dele. Mas ele não pode simplesmente dizer: está encerrada a reunião. Porque de repente ele encerra a reunião e um médium, aí o pessoal diz assim: aquele médium ainda está mediunizado. Então, isso ensinou para a gente. Antes de encerrar, o que é que o dirigente faz? Ele pergunta, não é? Estão todos bem? Alguém precisando de amparo, de ajuda? Quem estiver precisando de amparo, erga a mão. E ninguém, está todo mundo bem. Se houver alguém que está ali ao lado e está muito, e o de perto percebeu, ele levanta a mão e aponta, não é? E aí então vai primeiro atender, vai ver o que está acontecendo com a pessoa, por que ela não voltou ao seu equilíbrio normal, não é? Depois de feito esse atendimento, resolveu a questão, aí podemos encerrar. Porque senão a gente encerra a reunião e depois tem que atender de novo o que ficou incompleto, não é? Então ele alerta os médiuns não envolvidos para não mais se concentrarem, estimula uma pronta manifestação os médiuns que se acham envolvidos, mas ainda não deram passividade, aguarda uma última manifestação, porque algum mentor, algum espírito amigo pode querer, achar que é importante dizer alguma coisa, né? E após a última manifestação mediúnica, aí ele pergunta se estão todos bem, né? Ótimo. E aí temos
fazemos a prece de encerramento. Ah, é difícil fazer a prece de encerramento? De jeito nenhum. Ah, como nós estamos gratos, correu a reunião toda em ordem, não é? Por essa proteção. Ou será que nós pensamos que nós sozinhos fazemos e acontecemos? Nós sabemos que houve proteção. Então a gente agradece, não é? A Deus, ao amparo, aos bons espíritos, não é? Os benefícios, o aprendizado, o socorro que foi possível. Nós pedimos também que a misericórdia divina continue ajudando no plano espiritual aqueles espíritos que estiveram conosco, porque eles receberam só uma pequena orientação, um pequeno auxílio, mas ainda tem um caminho a percorrer, não é? E da mesma maneira, se a pessoa que foi convidada para fazer a prece de encerramento acha que não tem muitas condições, vai dizer: agradecemos, espíritos amigos, a assistência que pela permissão divina nos prestaram nesta reunião. Pronto, fez a prece, pequenininha, mas fez, do coração. Já externou em nome do grupo o nosso sentimento, o nosso pensamento, não é? Agora, tanto a prece de abertura quanto a prece de encerramento deve ser feita todos nós acompanhando aquele que está encarregado de fazer. Porque acontece, não é por mal, mas eu sei de um companheiro que quando começam a fazer a prece de abertura, eu observava, ele ficava assim. Ele estava fazendo a prece dele. Por mal? Não, ele estava fazendo com o maior fervor. Mas ele não entendia que a prece de abertura faz parte daquele fechamento da corrente. Ele não entendia que não é eu, nem você, nem ele, é o grupo. Então a gente deixa de fazer a sua prece particular e a gente acompanha a prece de quem está falando. É a união dos pensamentos. Ah, mas é que a pessoa às vezes não faz a prece muito bem. Não tem importância. Na simplicidade que a pessoa fizer, está basicamente o necessário. E essa união é que é importante de nossa parte. E não cada um. Já imaginou cada um fazer a sua prece? Feixes dispersos. Não, nós queremos a união. Tanto para a abertura da reunião, como para o encerramento da reunião. A prece é assim, né? E quando terminou a reunião, ele não vai precisar perguntar: estão todos bem? Porque ele já perguntou antes de encerrar, certo? Ele sabe que estão todos bem. Ele só encerrou a reunião quando estavam todos bem, né? Então aí, o que vai fazer? Encerrou a reunião, acabou. Os espíritos já vieram, os médiuns já deram passividade. Boa noite, até amanhã. O que falta? Os comentários, não é? Como os médiuns se sentiram? O que o médium desejaria receber de orientação? Como fazer neste caso? Aí eu senti a presença do espírito, mas ele não quis falar nada. Olha que comunicação diferente. Eu nunca senti um espírito com este tipo de fluidos, com este estado mental. Então é a hora de fazer os comentários para aprendizado, para orientação em situações futuras. Então esses comentários esclarecem a todos. Todos devem prestar atenção. É de novo o caso, que às vezes duas pessoas ficam... Não é. Se você tem alguma coisa a dizer, fale em voz alta. Olha, eu quero pedir licença para falar. Sabe, aquele caso assim, eu senti isso assim. Todos vamos aprender com o que aconteceu. Vamos crescer, todos nós. Porque às vezes não tivemos uma experiência daquela, mas estamos vendo que um companheiro ou companheira ao lado teve uma experiência, o que sentiu, como é. E cada experiência está fazendo bagagem para nós, para saber o que os médiuns sentem, como são os espíritos, como atender, o que deu resultado, certo? Tudo isso é aprendizado para o grupo, não é? Então esses comentários finais são importantes.
Porém, já aconteceu, quando a gente coloca certas coisas aí, não somos só nós que sabemos, outros companheiros também sabem disso, porque a experiência demonstra. Já houve casos de encerrar a reunião e saíram as pessoas. Uma dessas ocasiões foi lá na sala 19 e 20, que tem aqueles degrauzinhos, não é? E a gente desceu e o pessoal estava comentando comunicações que tinham acontecido. Mas como estavam comentando? Não é por maldade, mas estavam impressionados com algum tipo de espírito, ou que ele sofreu, ou como ele se comportava. E estavam falando entre eles, né? E o que aconteceu? O que vocês acham que podia ter acontecido? Olha a onda mental. Como é que a gente atrai espíritos, às vezes, para reunião? Nosso modo de pensar, nosso modo de agir, não é? Algum acontecimento que houve, que a gente ficou pensando. Tá? Então nós atraímos os espíritos. É assim que acontece, todo mundo não sabe, está atraindo espíritos. Agora nós estamos ali e conversando. Mas acho que eles já foram encaminhados pelos amigos espirituais. Será que todos? Nem todos os espíritos aceitaram os convites. Eles têm livre-arbítrio. Então muitos espíritos nem querem acompanhar os amigos espirituais, estão rebeldes ainda. E nós estamos comentando sobre a vida deles. Você viu aquele espírito? Nossa, eu acho que aquilo é uma coisa horrível. Tá? Nós estamos falando mal da vida alheia. Desrespeitosamente. O horário de conversar era lá na reunião, que ainda estamos num clima de proteção, de estudo, de aprendizado respeitoso. Agora aqui é fofoca. E o espírito não tem direito de se aproximar para reagir, para se defender? O que vocês estão fazendo aí? Então, às vezes, se houver mediunidade, às vezes a pessoa fica envolvida. Olha lá, nova comunicação, mas já encerrou a reunião. Os amigos espirituais já fizeram todo o recolhimento possível e caminhar, pronto. E nós? Agora vamos resolver como for possível, né? Mas isso é invigilância nossa, é despreparo. Não é maldade. É ignorância do que acontece. Agora a gente já está mais esperto, mas a gente já aprendeu. Então a gente não faz isso. Conversa o que for necessário na reunião, que está encerrando. Terminou, cada um para a sua casa. E nunca poderemos comentar algum assunto? Poderemos. Mas quando for, por exemplo, vamos dizer que aconteceu um caso e que às vezes, conversando com outras pessoas, a gente vai dizer, sabe, eu tive a oportunidade de apreciar uma comunicação de um espírito que ele se sentia assim, 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 e aconteceu por isso, assim, assim. Tudo bem. Por que nós estamos comentando? É futilmente? Não, nós estamos querendo aproveitar um exemplo para orientar outro. Aí estamos dentro da lei. Nós não estamos desrespeitosos, escarafunchando a vida alheia, ou passando com sensacionalismo alguma coisa. Nós estamos utilizando como exemplo, como orientação, como alerta. Tudo bem. Aí não haverá problema. Certo? Bem, esse abrir e fechar os trabalhos, não é? Algumas pessoas acham tão importantes. Não, mas o médium precisa dar passividade ao seu amigo espiritual, para ele ficar seguro, ter a certeza. E se for, já imaginaram? Uma mesa com aquelas 8 pessoas. E o dirigente diz, então, antigamente até faziam isso, né, em ordem. Tinha que ser, não é assim, vamos receber o nosso amigo espiritual. E cada um recebia segundo sentisse. Não. Era dito aqui, depois o outro, depois o outro, depois, agora lá na ponta, agora aqui, em ordem. Eles pensavam que isso era ordem na reunião. Como se comandasse os espíritos, não é? Não. E o que acontecia? Por que não é bom? Qual é o problema que tem? Porque é uma ordem, afinal de contas, na reunião.
E aí todos ficam certos de que estão bem assistidos. Mas veja bem, disse para este aqui, de repente ele realmente estava com o espírito amigo e falou. E o outro, e se aquela terceira pessoa não está envolvida? Mas está todo mundo esperando. Está todo mundo esperando. Esse aqui falou, aquele lá, por que você não fala? A pessoa acaba mentindo, finge. Está todo mundo esperando, ela fala. Porque ela sofre uma pressão muito grande. Está esquisita, está diferente. E ela não está sentindo nada. Os nossos companheiros são orientados de forma diferente. Às vezes a gente chega perto de um dos médiuns, a gente acha que a pessoa pode estar envolvida, e a gente diz, se precisar, estamos à disposição. A pessoa olha para nós assim, não, está tudo bem. Tudo bem, ótimo. Não forçamos nada. Não está obrigada a nada. Não é como se a gente chegasse ali, dê passividade, porque o espírito está aí. E se de repente não está aí, a pessoa não sente o movimento completo? Não é? Aí todo mundo está olhando e escutando aquele dirigente ou dialogador falar. De repente a pessoa diz assim, sabe de uma coisa, eu vou falar, porque assim pelo menos ele me deixa depois. Certo? Nós não queremos fazer essa pressão sobre ninguém, não é forçado, não é obrigado a dar manifestação nenhuma. Se houver, sim, se não houver, não, com toda a naturalidade, não é? Bem, este assunto da abertura e encerramento da reunião, vocês conhecem bem. Nós falamos essa aula porque faz parte, não é? É um livro que vai para orientar reuniões mediúnicas, em muitas casas, em muitos grupos. Então a gente tem que dar algumas ideias a respeito. Mas eu gostaria de ouvir perguntas, porque talvez vocês tenham perguntas que eu nem pensei que poderiam perguntar isso. E aí eu vou aprender e cresço, né? Como vocês se sentem quando começa a reunião, o que às vezes vocês notaram que falta, como é que você se sentiu em tal ocasião, à vontade. Não precisa ser só perguntar para mim, trocar ideias. E às vezes eu chego na aula tanto agitada. Eu tenho receio de estar atrapalhando até, né? De trabalho, de corte, de tudo, né? E a preocupação é estar muito tranquila, serena. Então chego ali em cima da hora, no ideal, sento, tento ficar sentindo um ambiente, deixando lá fora mesmo as coisas, né, minhas preocupações, o que virá depois, o que aconteceu antes. Às vezes não são exatamente problemas, mas são coisas do dia, né? Fazer isso, não fazer aquilo. E eu procuro o máximo, e às vezes eu consigo, com a ajuda do grupo, né? Consigo. Exato. E é bom que ela comentou isto, porque algumas pessoas chegam às vezes a nem vir à reunião porque dizem, hoje eu não estou em condições, hoje eu briguei com alguém, hoje eu perdi a calma, hoje eu estou atormentado por coisas, hoje eu tive uma conduta que não foi a melhor, e a pessoa então não vem à reunião mediúnica. Por quê? Porque nós aqui dizemos assim, que precisa um preparo, você tem que buscar elevação, você tem que disciplinar seus sentimentos. A gente fala tanto isso que o pessoal diz assim, hoje eu não estou bem, hoje eu não posso ir lá. Se eu for lá eu vou só atrapalhar. Não, não é bem isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que, se possível, no dia da reunião, principalmente, a gente procura desde manhã manter o equilíbrio, vigilância, não é? Mas nós, às vezes, estamos imantados com um espírito que vai ser socorrido na reunião. E aquela presença é a presença de alguém sofredor ou perturbado, e aquilo está mexendo com a gente. O médium, às vezes, tem isso.
os amigos espirituais imantaram alguém com ele para vir à reunião. Por isso ele não está se sentindo tão bem como normalmente. E ele faz um esforço para se equilibrar o dia todo. E aí ele vai dizer que porque ele não está bem ele não vem? Era para vir. Era para vir. Então não é para se afastar. É aqui que vai receber o socorro. Mesmo que a gente tenha preocupações, que a gente sabe, bom, eu vou lá, nos minutinhos que tenha, eu já me acalmo, eu já procuro levar o pensamento, os amigos espirituais vêm para socorrer, porque eles nos dão essa ajuda, mas depois nós damos outras, não é? Eles equilibram a gente, mas depois a gente rende durante a reunião toda. Então eles vão e acolhem, ajudam a gente. Muitos problemas, por exemplo, faço palestras. Já houve ocasião de sair de casa com problemas graves em casa, mas o compromisso está lá, e vamos para a reunião. E a gente chega e tem que usar a memória e tudo mais. A gente diz, meu Deus, será que vai funcionar direito? Mas eles dão aquela cobertura, porque há muitas pessoas esperando a palavra. Então eles ajudam a gente, porque também não foi problema causado tão grande assim. Então eles dão aquele socorro. Depois, quando termina, a gente vai enfrentar de novo o problema. Mas no trabalho eles dão aquela cobertura. Assim fazem com os médiuns, com os companheiros da reunião. Nós recebemos um amparo especial, pode confiar. Claro que você não vai fazer isso com desrespeito. Eu vivo como eu quero e depois chegar lá eles me... Não é isso. Mas nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Temos as lutas do mundo material que os espíritos bem sabem como eles também viveram, não é? Então eles dão carinhosamente a cobertura para que a gente possa se recuperar e estabilizar. E essa formação da corrente ajudou. Porque devagarinho foi a mensagem, foi a prece, e foi o ambiente, a orientação do dirigente, e nós acabamos entrando naquela corrente, conseguimos, certo? Dona Terezinha, quando a gente está fazendo o exercício, né, no final, de uma passividade para a outra, eu sempre, acho que eu me acostumei a fazer isso, de pedir, né, que os amigos continuem, né, aquela assistência, agradeço, né, por nós termos conseguido ajudar aquele espírito, né. Eu posso fazer isso ou estou atrapalhando? Não, pode. É muito, porque alguns médiuns não sabem fazer essa pequena parada. Eles estão saindo de um e já estão captando o outro. Funciona também, a gente consegue atender, mas não há necessidade. Pode sim fazer essa pequena parada. Para, agradece e se dispõe novamente. Isso é o ideal. É o ideal. Porque inclusive não mistura ondas mentais e resíduos fluídicos de um para o outro caso. Fica mais nítido quando depois começa a ligação com o outro espírito. Senão ainda você está sentindo as emanações fluídicas ainda do espírito. Porque às vezes o espírito se afastou, mas você está sentindo ainda. É o que alguns médiuns sentem ainda mal. Não, o espírito às vezes já se afastou, mas ele deixou as influências dele. E aí compete ao médium se reequilibrar. Mas o médium não dá aquele tempo necessário, então ainda está sentindo de um e já acolheu o outro. Fica meio precipitado. A misericórdia de Deus está sobre tudo, mas o melhor é fazer como você faz. Faz uma pausa, um agradecimento, não é coisa de pressa. Termine, aí se dispõe a outro acolhimento. Terezinha, sim? Já vi casos, né, em que o dirigente faz essa abertura, às vezes o trabalho todo ele vai utilizado. Isso é aconselhável, não é? É uma prática comum? Não é aconselhável, porque nós sabemos que toda comunicação nós temos que analisar. Mas se aquele que devia analisar está mediunizado, quem analisa? Nós estamos entregues a uma comunicação espiritual que está dirigindo o nosso trabalho. Mas quem fez a análise? Você compreendeu?
Então, não pode assobiar e chupar cana. Se ele está dirigindo, ele não funciona mediunicamente. Ele pode receber uma inspiração, ele pode ter uma vidência. Como não? Ele pode, às vezes, vai atender o médium, ele viu o espírito que está ao lado. Ele captou o tipo de espírito que é, mas ele está lúcido. Ele não está em transe mediúnico. Ele não entregou o comando a outro espírito. Certo? Ele pode receber essas ajudas que não tiram a sua lucidez. Mas deixar-se mediunizar, entrar em transe, não pode. Porque aí então nós temos que dizer, entra outra pessoa e assume a direção. Para ver como é esse espírito, o que esse espírito está falando, o que é que falou para aquele, como é que é? É bom, não é? Senão nós ficamos na mão do espírito. Será que ele é bom? Será que não é? Porque não é função do grupo todo analisar. O médium, ele procura analisar o espírito que o envolve, que se aproxima dele. É bom, é oportuno, devo dar passividade, não devo, ele faz a parte dele. O restante é com o dirigente, não é? Então, agora, se for o dirigente um médium e está mediunizado, nós não temos condição de avaliar. Ninguém ali está fazendo avaliação, está só aceitando. Por isso não é bom. Agora, às vezes essa pessoa sente o amparo espiritual, sente aquele envolvimento não pleno, a inspiração, assistência, mas às vezes não sabe e dá aquela impressão de que ele está mediunizado. Não, assistido ele pode estar, mediunizado é que não, certo? Mas às vezes quer impressionar também as pessoas, não se acostumou daquela maneira. Então há vários inconvenientes, não é necessário, porque as pessoas vão respeitar a sua autoridade moral, a sua função no momento. É que algumas pessoas achavam assim, eu tenho que ter autoridade sobre o grupo, eles têm que me respeitar. E eles vão respeitar se eu for o espírito. Se o espírito estiver aqui, eles respeitam. É de igual para igual. Mas se é o espírito que está aqui, aí todo mundo atende. Mas isso não é bom. Não é? Seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno, do inferior. Então a gente não usa. Não usa. Tudo bem? Então a gente agradece a vocês, né? Pela atenção, pela oportunidade.